Se você está aí se perguntando quais são as formas que você consegue usar para morar fora do país, a gente veio aqui hoje te responder com 7 delas. Então fica ligado, acompanha até o final que vai ter muita coisa boa. Seja muito bem-vindo então ao Viajar com Pouco. Se você não conhece a gente ainda, eu sou o Gabriel. E eu sou a Ju, e aqui no Viajar com Pouco a gente compartilha dicas de viagem, roteiro e também sobre estilo de vida morar fora em Barcelona, que é onde a gente mora hoje. Então, se você se interessa por algum desses assuntos, já deixa seu comentário, dá uma olhada nos links, vê esses links porque eles podem te ajudar a viajar mais gastando bem pouquinho. Aproveita e se inscreve no canal e deixa seu like já. Sem mais delongas, então vamos ao primeiro desses itens. O primeiro das 7 formas que você tem para morar fora de um país. E ele é parentesco. Se você tem uma ascendência, por exemplo, da Itália, que é uma das mais comuns no Brasil, ou de Portugal, ou de qualquer outro lugar que seja, você eventualmente tem a possibilidade de tirar um documento, de reconhecer a sua cidadania, e com isso você vai poder morar fora do país. Eu vim para a Europa assim. Eu reconheci minha cidadania na Itália, tirei meu passaporte e aí por isso eu pude trabalhar e morar em outros países aqui da Europa. Essa é a primeira forma, direto e reto. E a segunda forma, coincidentemente, a forma como eu estou aqui é por casamento. Eu e o Gabriel, nós somos casados, nós nos casamos na Itália e aí o casamento não me dá cidadania, porém, isso aqui na Europa, tá, gente? Em outros países já não sei, tô falando da nossa experiência aqui. Não me dá a cidadania, mas me dá o direito de viver com ele. Então eu posso morar aqui, por exemplo, na Espanha, que foi o lugar que a gente escolheu ficar. Então depois de uns anos eu posso aplicar para poder conseguir também a cidadania, né, por morar aqui bastante tempo. Mas a princípio essa é uma forma muito interessante. Isso assim, claro que a gente se casou para poder adiantar esse processo, mas a gente já estava junto há um tempo. Então a gente olhava assim e falava, por que não, né? Então, e tem muita gente que acaba fazendo isso. É claro que tem pessoas que acabam pagando também, né? Mas não é uma forma que a gente recomenda. Nós nos casamos na Itália, lá a gente não precisou fazer entrevista nem nada, certificando que a gente estava junto, mas aqui em Barcelona eu já sei que precisa fazer esse tipo de coisa. Isso eu acredito que por causa dessas fraudes que tem, né? De pessoas que nunca se viram na vida, paga lá, sei lá, 10 mil euros, eu ouvi falar que é esse valor que é o preço. 10 mil euros e aí você casa com a pessoa e fica. Mas não faça isso, gente. Se você já está com uma pessoa que tem a cidadania, case. A terceira forma de se morar fora do país, fora do Brasil, é com trabalho. Você consegue entrar em contato com uma empresa, a empresa decide bancar seu visto, seu documento, seja ele qual for necessário, e você vai para o país já com uma condição de trabalho estabelecida. Não é o mais comum, porque é um pouco difícil eventualmente conseguir um trabalho sem ter o documento antes, mas se você tiver umas qualificações boas, se a empresa quiser te bancar, isso pode acontecer, é sim uma possibilidade. E aí vale a pena você ir buscar, dependendo do país que você quer morar, como são essas condições. Nos Estados Unidos a gente sabe que é um pouco complicado, aqui na Europa a empresa tem que provar que ela deixou a vaga aberta por uns 3 meses, não tinha nenhum profissional qualificado, para poder trazer um profissional de fora. Então tem algumas situações, tem regras. É claro que o governo vai tentar sempre favorecer aquela pessoa que já está apta a trabalhar no país, que já tem toda a documentação. Então é bom você se programar, procurar entender como funciona essa legislação para fazer tudo direitinho. A quarta forma que você tem de morar fora é por meio da ESEC, que é uma organização que faz o contato entre estudantes e algumas empresas. Então dá para você fazer um intercâmbio, por exemplo, se você está estudando, se você acabou de se formar, você pode fazer um intercâmbio morando em outro país. Mesmo que você não tenha aquela documentação, alguns países devem exigir uma coisa ou outra, mas você não precisa ter cidadania, essas coisas de parentesco e tudo mais, porque é um intercâmbio, né? Você vai para poder aprender, a se aprimorar, a formar uma liderança, que é o que eles falam, né? Justamente no site deles. E aí você vai para morar. A maioria dessas vagas, elas ficam mais assim para Índia, Turquia, mas tem também na Europa, Estados Unidos. Então se você está fazendo alguma faculdade ou acabou de se formar, vale a pena procurar na ESEC sim, né? Porque pode ser uma grande oportunidade para você aprender uma nova língua e ter essa experiência de trabalhar em outra língua, morando fora. Cara, é sensacional para a carreira, vale a pena. A quinta forma então de você morar fora do Brasil é com estudo. Para você estudar fora, você vai precisar
dá uma olhada primeiro nas universidades, no que tem de condição, né, para fazer de repente uma pós, um mestrado, seja lá o que você estiver buscando, porque você vai ter que se planejar para aplicação, para entrevista, tem um monte de processo, é uma coisa que você precisa estar muito bem preparado. Então, demanda empenho, demanda dedicação e demanda muito planejamento. Além disso, tem a possibilidade, alguns países oferecem algumas condições para você estudar e trabalhar também, como por exemplo em Malta, tem... Na Irlanda, né, em Dublin tem muito brasileiro, muita Canadá gente. Também tem. Canadá, Austrália. Então você pode estudar um novo idioma, a maioria é para idioma mesmo, né, para você aprender inglês. E aí você estuda e você tem alguns períodos que você pode trabalhar, né? Então tem algumas horas ali do dia que você é permitido trabalhar até para se manter no país. Mas existe um custo, né, inicial. Então é importante se planejar, né, financeiramente para não ter aí problemas financeiros, né? Isso ninguém quer. Agora, independente de ser numa faculdade ou num curso de idiomas, o grande lance é essa forma estar relacionado ao estudo. Você estar vinculado com o país de alguma forma com o estudo, então você tem um visto de estudante. E a sexta forma de você morar fora do país é como au pair, fazendo um intercâmbio tipo au pair. Eu tenho muitas amigas, primas, familiares mesmo, que fizeram um programa de au pair. Eu também era uma das minhas opções anteriormente, mas aí a gente acabou mudando pra cá. Eu quase vim pra cá, pra Holanda, mas a gente acabou realmente decidindo outras coisas. Mas é interessante porque nesse tipo de intercâmbio você cuida principalmente para mulher, mas tem para homem também, mas é um pouquinho mais difícil. Você cuida de crianças e aí você também você recebe um salário, né? Nos Estados Unidos é muito melhor do que aqui na Europa. E aí você recebe um salário e com esse salário você tem como sobreviver lá, né? Porque você não tem grandes custos, porque você mora na casa dos familiares, né? Dos pais das crianças. Você também geralmente tem um quarto, geralmente a maioria das vezes tem um quarto só para você, né? Então você não tem tantos custos assim e você consegue, né, sobreviver com isso, né? Viajar, conhecer outras pessoas e tudo mais. Então é um intercâmbio muito interessante. Além disso, tem alguns lugares que oferecem cursos, né? Tem uma grande oportunidade de você aprender uma nova língua, porque você está lidando ali com crianças e com uma família. E aí você tá inserido naquele contexto, isso é sensacional, porque daí você aprende esse novo idioma ou aprimora, né? E também tem essa possibilidade de conhecer o país, viajar, é bem legal. E a sétima forma, então, a gente já falou algumas outras vezes aqui no canal, mas a gente bate muito nessa tecla porque é realmente uma opção muito interessante, muito válida e que eu fiz em particular por alguns meses e recomendo muito, que é o Work Exchange, que é um intercâmbio de trabalho. Você vai para, às vezes, uma fazenda, um hostel, tem estações de esqui que oferecem isso, tem uma infinidade de opções e você dedica algumas horas do seu dia para ajudar na manutenção daquele lugar. Você trabalha naquele lugar por algumas horas, em troca você tem acomodação, refeição, em alguns lugares até eles te dão um dinheirinho. Enfim, é uma possibilidade muito interessante. Você não vai ter um vínculo de visto com o país, você não vai ter uma condição específica, é uma coisa temporária, assim como muitas dessas que a gente falou, na verdade, elas têm um período para você ficar ali. Mas assim, é uma opção muito interessante, você convive 24 horas do seu dia com pessoas de outros países, você vai desenvolver muito o seu idioma, vai aprender muito com relação à cultura, com formas de ser e de pensar, mas é uma experiência extremamente valiosa. E se você quiser saber mais sobre o Work Exchange, dá uma olhada nesse vídeo, porque eu falei mais sobre ele. Então foram essas as possibilidades que a gente encontrou, que a gente identificou. Gente, a gente pesquisou muito como morar fora, desde quando a gente se conhece, a gente já tinha essa ideia de morar fora, tanto que a gente já fazia o negócio da ISEC, a gente acabou decidindo por outra coisa. Então a gente pesquisou muito, porque isso era uma vontade muito grande nossa, por isso que a gente resolveu mostrar aqui pra vocês essa possibilidade, né, essas possibilidades. Algumas para longo prazo, que é o nosso caso, né, que a gente tem parentesco, casamento, que a gente pode ficar, né, até sei lá quando, até a gente decidir. Outras em mais curto prazo, como Work Exchange, au pair, estudante, que você tem uma data para poder voltar para o país. Mas são experiências, e você pode escolher, né, ou então ver as possibilidades, o que dá para você fazer também. Então são algumas possibilidades muito interessantes. E a gente deixa aqui a pergunta do dia.
Quais essas possibilidades você acha que se encaixa mais no seu perfil, no que você quer para o momento, né? Isso é muito interessante a gente saber, até para a gente direcionar também o nosso conteúdo para esse tipo de oportunidade, né? Esse tipo de forma de morar fora. Então deixa aí nos seus comentários, é muito importante porque a gente vai saber realmente o que fazer, que tipo de conteúdo produzir, o que você se interessa mais, tá? Quando você descer para poder deixar o seu comentário, já aproveita, dá uma olhada nos links, se inscreve no canal se você não é inscrito, divulga esse vídeo também, porque eu tenho certeza que tem muita gente querendo morar fora e... Já aproveita e se inscreve, dá uma olhada nesse... Se você está olhando para esse vídeo agora, tem um botãozinho de se inscrever aqui embaixo também, tem outras redes sociais, outros vídeos para você assistir. Não se esquece de olhar também os links na descrição do vídeo, que são muito importantes. A gente se vê no próximo. Um beijo, um abraço e tchau!